Talvez você tenha aberto esse vídeo sem esperar muita coisa. Talvez tenha sido apenas mais um vídeo que apareceu no seu celular. Mas existe algo curioso sobre momentos como este. Às vezes, certas mensagens chegam até nós exatamente quando precisamos ouvi-las. Porque Deus conhece aquilo que ninguém vê. Ele conhece os pensamentos que passam pela sua mente quando você está sozinho. Ele conhece as preocupações que você carrega em silêncio. E talvez hoje exista algo que está pesando no seu coração. Talvez seja a sensação de que a sua vida não está andando como deveria. Você olha para o tempo passando, vê outras pessoas avançando, vê histórias acontecendo, e dentro de você surge uma pergunta difícil de ignorar. Por que parece que a minha vida está atrasada? Por que parece que tudo demora mais para mim? Talvez você esteja lutando em silêncio para manter as contas em ordem. Talvez exista uma preocupação constante com o futuro. Talvez você esteja fazendo o que pode, trabalhando, tentando seguir em frente. Mas mesmo assim existe uma sensação estranha, como se algo estivesse travado, como se o tempo estivesse passando e você estivesse esperando uma mudança que ainda não aconteceu. E em momentos assim, é fácil começar a pensar que Deus está distante. É fácil pensar que talvez suas orações não estejam sendo ouvidas. Mas existe uma verdade poderosa na Bíblia que muitas pessoas esquecem. No Salmo 34, versículo 18, está escrito: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Isso significa algo muito profundo. Deus não se aproxima apenas quando tudo está bem. Deus se aproxima especialmente nos momentos em que o coração está cansado, nos momentos em que a esperança parece pequena, nos momentos em que a mente começa a se encher de perguntas. E talvez esse seja exatamente o momento que você está vivendo agora. Talvez ninguém ao seu redor perceba. Talvez você continue sorrindo, trabalhando, seguindo a rotina. Mas dentro de você existe uma preocupação constante, uma sensação de que a vida poderia estar em outro lugar agora, uma sensação de atraso. Mas existe algo importante que poucas pessoas entendem sobre os tempos de silêncio. Na Bíblia, muitas das maiores histórias começaram exatamente assim. Antes de José governar o Egito, ele passou anos em silêncio. Antes de Davi se tornar rei, ele passou muito tempo sendo ignorado. Antes de grandes mudanças acontecerem, muitas vezes existe um período em que parece que nada está acontecendo. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes o silêncio é preparação. Deus vê coisas que nós não vemos. Ele vê caminhos que ainda não apareceram. Ele vê portas que ainda não foram abertas. E Ele também vê perigos que nós nem imaginamos. Às vezes, aquilo que parece atraso, na verdade, é proteção. Às vezes, aquilo que parece silêncio, na verdade, é Deus organizando detalhes que ainda não conseguimos enxergar. Talvez hoje você esteja preocupado com o futuro. Talvez exista uma ansiedade silenciosa sobre a sua vida financeira. Talvez você esteja se perguntando como certas coisas vão acontecer, como as contas vão fechar, como as oportunidades vão aparecer. Mas existe algo que a Bíblia mostra repetidamente. Deus cuida de detalhes que parecem invisíveis. Deus trabalha em lugares onde os olhos humanos não conseguem ver. E muitas vezes aquilo que parece demora é apenas o tempo necessário para que algo maior seja preparado. Isso não significa que a caminhada seja
Fácil. Nem significa que as preocupações desaparecem imediatamente, mas significa que você não está caminhando sozinho. Mesmo quando a resposta ainda não chegou, mesmo quando a mudança ainda não apareceu, mesmo quando o caminho ainda parece incerto. Deus continua perto, Ele continua observando, Ele continua conduzindo passos que você ainda não consegue perceber. E talvez no futuro você olhe para este momento da sua vida e entenda algo que hoje ainda não está claro. Talvez você perceba que o silêncio de hoje estava preparando algo que você ainda não podia ver. Talvez você descubra que aquilo que parecia atraso, na verdade era direção, porque Deus nunca perde o controle da história que Ele está escrevendo. Se essa mensagem falou com o seu coração, escreva nos comentários: Deus está no controle. Às vezes, declarar isso é um lembrete importante para a nossa própria alma. E se essa mensagem chegou até você hoje, talvez não tenha sido por acaso. Talvez seja apenas um lembrete silencioso